Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Claudino Machado e estou mais uma vez de volta convosco aqui para fazer uma live tratando de assuntos bíblicos. Nós estamos alguns dias sem fazer lives, é porque o tempo está escasso. Mas surgiu uma oportunidade e nós vamos agora mais uma vez comentar sobre alguns detalhes da Bíblia Sagrada. E nossa live hoje tem um tema interessante. Creio que muitos estarão pesquisando depois que o tema for anunciado e que a live for concluída. E eu acho isso muito bom. Várias pessoas têm feito contato dizendo que tem despertado suas curiosidades para que pesquisem dentro da Bíblia Sagrada. Já está aqui meu amigo Igor, já deixo um abraço aqui para o Igor, a paz do Senhor. O tema da live hoje é: haverá comida no céu? Olhe bem a pergunta, haverá comida no céu? E a segunda parte do tema é: nós comeremos? Então, o tema da live é: haverá comida no céu e nós comeremos? Vamos então dar uma pesquisada a este respeito. Gostaria que você tivesse sempre uma Bíblia ao alcance, porque nós vamos citar textos bíblicos. Você é livre para discordar, coloca aí o seu comentário, fique à vontade. Vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, coloque os comentários, fique à vontade. Os comentários ajudam. Agora, não comente igual o teólogo Chicó, que somente diz: não sei, só sei que foi assim. Comente tendo como base a Bíblia Sagrada, porque tudo que eu te disser vai ser com base na Bíblia Sagrada. Então, na nossa investigação, na nossa dúvida aqui, nós queremos saber se haverá comida no céu e se nós comeremos no céu. Vamos iniciar lendo um texto que está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo número 2, onde João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, o que nós seremos no futuro. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, que é uma referência ao arrebatamento da igreja, leia lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Gleuda, tudo bem? Estou feliz, viu, Gleuda? Estou feliz. Saber que meu amigo está de volta aí, estou muito feliz. Vamos continuar. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então, a primeira coisa que nós extraímos aqui do texto é que um dia nós seremos igual a Jesus. Ponto. Um dia nós seremos igual a Jesus. Ponto. Numa outra passagem, Jesus Cristo mesmo disse que nós seremos inclusive como os santos anjos. Questionaram a ele se uma determinada pessoa na ressurreição seria esposa deste ou daquele, etc. A pessoa teve vários casamentos e Jesus disse: não será assim. Não seremos assexuados, não haverá reprodução, não teremos necessidades biológicas, seremos como os santos anjos. Então nós temos já uma deixa de que João disse que seremos como Jesus e Jesus disse que nós seremos como os anjos, ou seja, haverá um padrão espiritual. Quando você abre a tua Bíblia no Salmo 103, no verso 14, você vai encontrar que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E Paulo vai escrever que nós seremos transformados para que sejamos arrebatados. Então, a primeira coisa é o texto da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, que diz que seremos como ele. Vá guardando a esses detalhes. Aí, ouvindo o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, Paulo diz bem assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aí nós entramos numa dificuldade aí agora, porque já está dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida. Aí eu já aproveitei já para colocar esse texto, porque alguém certamente haverá de citar esse texto, mas o texto não está dizendo que no reino de Deus não tem comida e não tem bebida. Diz que o reino não é comida nem bebida. Por quê? Porque para alguns o reino de Deus é o ventre. Existem aqueles que trabalham hoje no reino buscando tão somente a resposta do ventre, o melhor pagamento pela pregação, o melhor pagamento pelo louvor e etc. Eles só querem isso. Para eles o reino de Deus é o camarada crescer e se tornar proeminente, e alguns utilizam até para que cresçam em carreiras políticas. Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 17, que
que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas não está sendo dito que não tem comida e nem bebida. Prestem atenção, vamos à frente. Então, nós temos uma coisa a ser discutida, que o alimento, nós vamos falar do alimento no céu, mas para nós aqui na terra o alimento é algo necessário. É preciso que nós vivamos e nos alimentamos. Mas será que no céu haverá esta necessidade de alimento? Não, não haverá essa necessidade de alimento. Mas haverá alimento, né? Então, como é que é? Vamos partir para alguns exemplos bíblicos. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1 até o versículo de número 8. Gênesis 18, de 1 a 8. É um episódio onde está confirmado, reconhecido, aceitado por todos os teólogos que nesta aparição, neste episódio, é uma teofania. Deus então aparece na casa de Abraão no formato de um homem. Gênesis capítulo 18. Vamos ver o que acontece nessa reunião. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Preste bastante atenção. A intenção é demonstrar que um ser que veio do céu, aqui, ele comeu. Olha bem, nós temos aí um ser que veio do céu se alimentando, mas nós acabamos de dizer que não há necessidade de alimento no céu. O corpo no céu não vai precisar de alimento, mas poderá se alimentar? A resposta é sim. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 18 de Gênesis. Depois apareceu-lhe o Senhor, e a minha Bíblia tem Senhor em caixa alta, nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Ou seja, eu acho que era aproximadamente meio-dia, no calor do dia. Nós estamos agora próximos do meio-dia, então o sol está brilhando bastante, é o maior calor do dia. Abraão está sentado na porta da sua tenda. Abraão já tinha seus 99 anos de idade. Sara estava dentro da tenda. Os servos de Abraão estavam por ali trabalhando. Quando Abraão olha, vê o Senhor nos carvalhais vindo em sua direção. Vamos ao versículo 2 do capítulo 18. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se por terra. Quando Abraão chegou, Abraão que já saiu lá da sua terra, lá em Ur dos Caldeus, chamado pelo Senhor, então ele sabia quem era Deus. Quando ele viu, imediatamente se dobrou em terra, debruçou-se adorando, pois era o ato de adoração, era debruçar o corpo para frente, ajoelhar-se e debruçar o corpo para frente. Vamos ao versículo 3. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Em outras palavras, não vá embora, fique comigo. Estou te pedindo isso. Vamos ao versículo de número 4. E se traga, que se traga já um pouco de água, então eu vou atrás de água para o Senhor, e lavai os vossos pés, porque era comum naquela época, quando chegava alguém na casa de alguém, o anfitrião mandar lavar os pés, porque ele vinha do deserto, a parte mais sofrida do corpo era os pés, o só, a cabeça também, mas os pés era a parte mais sofrida. Ele diz: não passe, fica aí, deixe que eu vá atrás de água, lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Fiquem sentados aqui, tranquilos, eu vou ali buscar água para vocês lavar os pés. Aí ele disse mais: e trarei um bocado de pão, eu vou trazer comida para vocês. Preste atenção, este ser está vindo do céu, e ele vai comer. Será que Abraão estava fugindo do contexto, estava vacilando? Trarei um bocado de pão para que esforçais o vosso coração, depois passai adiante. Porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Se vocês estão na minha casa, eu sou obrigado a servir a vocês, né? E eles disseram: assim faze como disseste. Veja, Abraão fez uma proposta e eles aceitaram a proposta. Beleza, vá lá, traga água para lavar os nossos pés e traga alguma comida para nós comermos e nós vamos aguardar aqui. É a resposta deles em poucas palavras. Versículo de número 6, acompanhe comigo aí, Gênesis 18, versículo 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda. Abraão entrou em casa e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos.
Ora, bolo é comida, né? Amassa rápido aí, prepara aí a massa e faz bolo aí, pronto. E correu, versículo número 7, Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, pegou o que tinha de melhor. Sabe aquela vaca top, aquela que está cevada, aquela novilha que está no padrão? Pegou e deu ao moço e se apressou em prepará-la. Aí vem a pergunta, quanto tempo será que esses homens ficaram sentados embaixo do carvalho da árvore, aguardando que Abraão chegasse com esta comida? Versículo número 8 do capítulo 18 de Gênesis. E tomou manteiga e leite. Nós temos água para lavar os pés, nós temos bolo, nós temos uma carne assada de primeira, daquela que só os gaúchos ou nem os gaúchos dão conta de fazer, digamos assim. Um abraço ao meu amigo Juca, que faz uma carne assada de qualidade. Ainda tem manteiga e leite. E trouxe a vitela que tinha preparado. E pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo do carvalho. Abraão veio, entregou tudo e ficou em pé. Ele sentado, ali está a carne assada, ali está a manteiga, ali está o leite, etc. E o texto do versículo 8 do capítulo 18 conclui dizendo, e comeram. Olha que coisa interessante, nós temos Deus em uma teofania perante Abraão comendo. Vamos ao capítulo seguinte, capítulo de número 19. Esse já é um episódio diferente, é lá na casa de Ló, lá na cidade de Sodoma e Gomorra, antes da cidade ser destruída. Os anjos que foram à casa de Ló também comeram. Capítulo 19, versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Chegaram no finalzinho do dia. E estava Ló assentado à porta de Sodoma. Provavelmente Ló era um vereador, então o costume deles era resolver todas as causas na porta da cidade. Ló estava na porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Ló, parente de Abraão, certamente Ló tinha conhecimento de quem era Deus, porque aprendeu com o servo Abraão. E Ló, quando viu os homens, imediatamente se debruçou também e os adorou. Os homens eram diferentes. Aí Ló disse no versículo 2 aos homens, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai a noite, e lavai os vossos pés, um ato semelhante com o que Abraão fez. E de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. Aí, continuando no versículo número 2, do capítulo 19 de Gênesis, eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Aí encerra o versículo número 2. Vamos ver o que é que diz o versículo 3. E depois de ir com eles, e porfiou muito com eles. O Ló, não, vamos lá para casa, etc. Porfiou muito com eles e vieram com ele. Os anjos vieram com Ló para a sua casa. E entraram em sua casa e fez-lhes banquete. Ló botou muita comida, uma mesona enorme com muita comida para eles. E cozeu bolos. Abraão também cozeu bolos. Abraão pediu e Abraão mandou e Sara fez bolos. Sem levedura, bolos sem fermento. E comeram. Comendo. Lá Deus, aqui anjos. Existe uma discussão que talvez a trindade estivesse toda na casa de Abraão e duas partes da trindade. Não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Mas comeram lá e comeram agora. Vamos à frente. Quando o povo está saindo do Egito, o povo está indo para Canaã, nós temos um episódio que veio ao povo maná. Veio ao povo muita coisa, Deus cuidou do povo, Deus mandou codorna, codorna é da terra, né? Isso aí é fato. Mas veio o maná, e tem um episódio lá de uma rocha que Deus ordenou, que o povo estava com sede, e Deus ordenou a Moisés, respondendo ao seu questionamento, que tocasse na rocha. Moisés feriu a rocha, não é essa a nossa discussão no momento, mas esta rocha tem uma peculiaridade, que para onde o arraial ia, a rocha acompanhava o arraial. A rocha se movia. Vamos lá para o texto que está na primeira carta aos Coríntios, lá no Novo Testamento.
Eu estou referindo cronologicamente como saindo do Egito, logo depois do episódio de Abraão, mas o texto que comenta a respeito está lá no Novo Testamento, escrito por Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Preste atenção, o que Paulo diz? E todos comeram de uma mesma comida espiritual, leia-se maná. Todos comeram do maná. O maná era uma comida espiritual. No primeiro que nós mostramos, um ser espiritual está comendo uma comida humana, uma comida material aqui. E no segundo, uma comida espiritual veio dos céus, porque o maná não é produzido na terra. Inclusive daqui a pouco nós vamos ler este maná lá no céu. Este maná está lá no céu. Nós vamos ler daqui a pouco. Mas aqui no versículo 3 já diz, comeram de uma comida espiritual. Versículo 4, e beberão. Alimento, comer alimento, beber alimento. Todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Olha bem, Paulo já está dizendo que Cristo estava lá atrás no Antigo Testamento, numa pedra. Isto é muito importante. E esta pedra seguia o povo. A pedra foi ferida, a pedra saiu água e dali em diante, para onde o povo ia, tinha sempre um reservatório de água. Valeu, Gleuda! Um reservatório de água que estava saindo sempre para o povo. Por isso que durante o deserto o povo não padeceu por falta de água. O povo não padeceu por falta de água, não padeceu por falta de comida. E a gente tem uma outra live que está em andamento aí, o cuidado de Deus para o seu povo. A sandália dos pés não envelheceu. A roupa do corpo não envelheceu, né? Alguns dizem que cresceu junto, mas a Bíblia não diz que cresceu, diz que não envelheceu. E nós temos muito mais coisas que Deus fez enquanto esse povo estava no caminho do deserto. Mas aqui, para o que interessa a nossa live, comida espiritual e bebida espiritual, água de uma pedra espiritual e maná que veio dos céus. Vamos seguir. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá no livro de 1 Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1 até o versículo de número 8, nós temos um episódio que eu não vou ler em detalhes, eu vou me ater ali somente os versículos 4, 5, 6, 7 e 8. Aquele episódio em que Elias havia matado os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Elias já havia matado esse pessoal lá depois que foi oferecido o sacrifício. E quando Elias orou, o fogo desceu e consumiu o holocausto, consumiu a madeira, consumiu as pedras, consumiu a água e tudo mais. Aí Elias pegou a espada, matou todos, 500 de um, 300 de outro. E Jezabel disse, amanhã, é como se dissesse, eu mudo o meu nome, é uma paráfrase que eu estou fazendo, se amanhã a esta hora Elias não tiver igual eles, morto. Elias então teve um surto lá, uma depressão, etc. Foi para o deserto, nós vamos ler agora a partir do versículo número 4. E tem um episódio que envolve comida. Preste atenção. Ele, porém, você vai ler aí do 1 ao 8. Eu vou, para ganhar tempo aqui, que o tempo está correndo demais, eu vou ler do 4 em diante. Ele, porém, leia-se Elias, foi ao deserto. Ele deixou o moço para trás e foi para o deserto, caminho de um dia. E foi sentar-se debaixo de um zimbro. Ele entrou dentro do deserto ali mais de 15 quilômetros. Dizem que o caminho de um dia chega a 30 quilômetros. Ele andou 30 quilômetros dentro do deserto. Deixou o moço para trás e entrou 30 quilômetros. E encontrou uma árvore chamada zimbro e sentou embaixo dela. E pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Elias estava num nível de depressão muito profundo e pediu a morte. Aí no versículo 5 do capítulo 19 de 1 Reis, disse primeiro porque é livro, se fosse carta seria primeira. Aí dá a impressão de ler primeira Samuel, mas não é. É primeiro Samuel, primeiro Reis, primeiro Crônica, segundo Samuel, segundo Reis, segundo Crônica. Aí quando você vai para as cartas, é a primeira carta de Pedro. E aí por diante, ou primeira a Timóteo, primeira carta de Paulo enviada a Timóteo. Mas vamos à frente. Versículo de número 5 do capítulo 19 de 1 Reis. E deitou-se embaixo do zimbro, e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse,
levanta-te e come. Comer o quê? Como assim comer? Comer o quê? O anjo vem e diz, come. Versículo 6, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as asas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Primeiro quesito que faz-se. Como assim? De onde veio esse pão? De onde veio essa água? Teria o anjo pego pão e água de algum local? Teria o anjo ido na casa de alguém e pegado um pão e trazido para ali? Ou o anjo trouxe este pão? Na minha interpretação, inclusive dentro do contexto da live, o anjo trouxe esse pão. O anjo já veio com o pão pronto. Um pão direto do céu. Olha que coisa maravilhosa. Vamos à frente, vamos ao versículo número 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, porque ele dormiu, o anjo voltou de novo, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Ô Elias, acorda aí meu filho, come, porque você tem um caminho longo pela frente. E levantou-se e comeu, versículo 8, e bebeu, e com a força da comida, preste atenção. Hoje nós temos energéticos, nós sabemos que os soldados que vão para as guerras, eles comem uma comida onde tem pouca massa, mas muita força. Os que vão para o espaço é a mesma coisa, eles não levam estoque de tantas toneladas de comida, eles levam pequenas comidinhas que com um pouquinho de água elas pegam massa e ali eles se alimentam por muitos dias. Elias comeu uma comida diferente, uma comida que, lembrando aqui do personagem Popeye que comia espinafre, né? É como se ele comeu a comida e de repente ele caminhou o caminho de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, ele já estava no deserto, ele caminhou até o Monte Horebe, que é o Monte de Deus, sem parar, sem cansar, pelo menos o texto não diz, com a força daquela comida. Não é uma comida qualquer, gente, é uma comida especial, você precisa interpretar a Bíblia junto comigo. É uma comida especial, nós temos aqui um negócio extra, é uma comida trazida por um anjo. Se o anjo trouxe, ele trouxe de algum local, porque o anjo não tem o poder de criar. Será que tem um depósito no céu com comida, uma cantina? Vamos à frente. Quando nós adentramos ao Novo Testamento, a primeira figura que nós nos deparamos é com o Senhor Jesus Cristo, no contexto da nossa live, no contexto de questões espirituais e comida. Há comida no céu, nós comeremos? Aí Jesus disse lá no capítulo 4, versículo 32 do Evangelho de João, João escreve as palavras de Jesus, onde Jesus disse, uma comida tenho para comer, que vós não comereis. Eu entendo que aqui Jesus está falando por metáfora, Jesus está conversando acerca de coisa do reino de Deus, mas ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não comereis. Ele estava realmente se referindo à sua crucificação, mas ele trouxe a ideia de comida. Aí no mesmo João, só que no capítulo 6 e no versículo 35, Jesus disse, eu sou o pão da vida e aquele que comer de mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Veja que ele faz uma referência a pão e a água. Ele é o pão da vida, falando metaforicamente, mas ele diz que haverá de comer uma comida que nunca terá sede. Vamos mais à frente. Voltando ao Evangelho de Mateus, que nós fomos lá para o quarto Evangelho, que é João. Voltando ao Evangelho de Mateus, Mateus registrou no capítulo 26, no versículo 29, as palavras do próprio Jesus, quando Jesus estava na Santa Ceia. Jesus havia realizado a Páscoa e na sequência realizou a Santa Ceia, a primeira ceia. Melqui Nathalie, Pai do Senhor, sentindo sua falta, viu, jovem? Perguntei por tua esposa a teu respeito ontem, ela disse que você estava viajando. Muito bem. Acompanha aí, viu, Mel? Coloca teus comentários aí. Jesus disse naquele momento, quando ele estava a realizar a Santa Ceia, no versículo 29 do capítulo 26 de Mateus, o seguinte: digo-vos desde agora não beberei deste fruto da vide, não beberei vinho, né? Não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que daquele dia em que eu beba convosco, de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, versículo 29. Jesus disse que haverá de beber com a igreja lá no reino de Deus. Então eu tenho uma novidade aqui nessa história. Eu já encontrei ser espiritual que come,
eu já encontrei Deus, no caso, encontrei os anjos e como, eu já encontrei uma comida que veio dos céus, que é uma comida espiritual, eu já encontrei uma bebida espiritual, está lá no 1 Coríntios 10, que nós já fizemos a referência, eu encontrei um anjo trazendo uma comida para Elias, uma comida com um poder extraordinário que Elias comeu e conseguiu andar 40 dias, encontrei Jesus fazendo referência metaforicamente à comida e bebida, e agora ele declara publicamente aqui para todos que ele comerá no céu de novo com a igreja pão e beberá vinho. Aí só fala beber o vinho, me perdoe, eu estou antecipando os fatos. Mas observe aqui, Lucas, que era médico, fez questão de dizer que depois de ressuscitado, Jesus disse que comeria e que beberia também. Vamos lá. Antes de ressuscitar, da ressurreição, Jesus disse na Santa Ceia, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 16, corroborando com o texto de Mateus, porém acrescentando. Mateus só falou de beber. Vamos aqui o que Lucas diz em 22:16. Porque vos digo que não a comerei mais, comer, Mateus não falou de comer, falou só de beber. Não a comerei mais até que ele se cumpra no reino de Deus. Ele disse que vai comer no reino de Deus. Aí quando você vai para o versículo 18 do mesmo capítulo 22 de Lucas, nós temos Jesus dizendo, no mesmo episódio da Santa Ceia, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, que é o que disse Mateus, até que venha o reino de Deus. Lucas faz questão de registrar que ele vai comer e que ele vai beber. A câmera deu uma mexidinha aqui, deixa eu organizar aqui. Então, Lucas faz questão de dizer isso aí, que ele vai comer e que ele vai beber. Vamos mais à frente. Mas isso foi antes dele ressuscitar. Ele estava vivo ainda. Só que depois de ressuscitado, Lucas continua registrando que ele comeu. Isso é muito forte. Jesus está ressuscitado e agora, depois de ressuscitado, ele comeu. Presta atenção. O primeiro texto que nós lemos diz que nós seremos como ele. Então, eu estou vendo aqui uma possibilidade de depois de ser ressuscitado, de estar no céu, que Deus também comeu, que os anjos também comeram, que lá tem uma comida espiritual adequada ao padrão do corpo que estiver lá, nós haveremos comer. Mas vamos ver o que diz aqui. Lucas 24:36. E falando eles destas coisas, o que ocorre aqui? Eles estão no cenáculo depois da ressurreição, depois da morte de Cristo, a ressurreição também, só que Jesus não tinha aparecido a eles ainda. Seja bem-vinda Anita Carvalho, seja bem-vinda André Nascimento, todos sejam bem-vindas. Eles estão no cenáculo. Aí o verso diz, e falando eles destas coisas, de tudo que se sucedeu, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Então Jesus chega no meio deles. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Os discípulos têm uns episódios aí meio complicados. Agora pensaram que viam um espírito. Teve uma ocasião que eles viram um fantasma. Nós temos até uma live para fazer sobre isso aí. Parece Hollywood, mas é dureza de coração. É o título da live que nós vamos apresentar. Então eles pensavam que viram um espírito. E ele lhes disse, Jesus disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Aí versículo 39 do capítulo, nós estamos no capítulo 24 de Lucas, disse, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho, então sou eu mesmo. Aí ele continua, e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos, mostrou-lhe os pés, e não o crendo eles, ainda que por causa da alegria, que estavam tão alegres por ver Jesus, eles não creram, e estando maravilhados, isso está no verso 41, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Para Jesus provar que não era um espírito, e que estava junto com eles, depois de ressuscitado, Jesus diz, tendes alguma coisa para comer? Então responderam-lhe, então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, eles já tinham comido e sobrou um pedacinho de peixe, e um favo de mel. Sabe o que aconteceu no versículo 43?
E ele tomou, tomar é o mesmo que dizer comeu, pegou nas mãos, né? Tomou e comeu diante deles. Para aí, Jesus ressuscitou e comeu? Não, essa é nova. Se você ler a Bíblia, você vai dizer, essa é nova, mas não é, porque você não está lendo a Bíblia. Né? Então, Lucas fez questão de registrar isso aí, para mostrar que ele comeu. Vamos ver o que João diz a esse respeito, né? João também fez referência no capítulo 21, no versículo 4. E sendo já manhã, nós estamos de um outro dia, num outro episódio já, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Os discípulos estavam ali entediados e foram pescar. Foram pescar na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Jesus estava assim a cerca de uns 90 metros de distância, na beira da praia. Os discípulos vão chegando, passaram a noite pescando, não pegaram nada, etc. Aí Jesus, eles estão vendo o vulto lá, mas não reconheceram que era Jesus pela distância, talvez estava nevoado, etc. Né? Versículo 5 do capítulo 21 de João. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Comer, Jesus está ressuscitado, presta atenção. Responderam, não. Aí no versículo de número 6, nós temos que Jesus lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis o que comer. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Era muito peixe, que diz o versículo 6 que tinha. Versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, leia-se João, o apóstolo João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, pegou uma roupa ali, vestiu rapidinho ali, se cobriu e lançou-se no mar. Foi pescar, não ficou vestido com a roupa toda, estava pescando lá, brincando no mergulho e tal. Aí ele lançou-se no mar e nadou em direção a Jesus. E os outros discípulos foram com o barco. Enquanto ele foi nadando, os discípulos foram remando ali com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados, 45 centímetros cada um, 100 côvados, 45 metros, 200 côvados, cerca de 90 metros. Então estavam próximos de 90 metros e eles foram ali remando, levando a rede cheia de peixes, remando e puxando a rede, né? E logo que desceram para a terra, versículo 9, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus já tinha providenciado para eles comida. Perguntou se tinha alguma coisa que comer para mostrar que era ele, porque anteriormente ele também havia dada a ordem, os peixes estavam ali, os peixes entraram na rede, etc. E ele fez isso novamente, só que Jesus já tinha pão para eles aqui. Versículo 10, disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Só tem um peixe, traga mais peixe para a gente comer, que são muitos, né, que iriam comer naquele momento, pelo menos 11, que Judas já tinha suicidado, pelo menos 11, e Jesus 12, então trazei-me. Versículo 11, Simão Pedro subiu e puxou a rede da terra, pegou força assim, puxou a rede da terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Então ele correu, puxou a rede. O texto não diz, mas está implícito que ele pegou peixe e apresentou lá também. E disse-lhe Jesus no versículo número 12: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu, sabendo que ele era o Senhor. Logo Jesus comeu junto com eles. Versículo 13 vai dizer: chegou, pois, Jesus e tomou o pão e disse-lhes, e deu-lhes, e semelhantemente peixe. Versículo 14, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, pois depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Nas 3 ocasiões Jesus ressuscita, nas 3 ocasiões tem comida, nas 3 ocasiões Jesus come. E depois de terem jantado, Jesus jantou junto com ele, disse Jesus a Simão, aí vem o restante da história: tu me amas? Aí vem toda aquela circunstância. Jerusa, pode ir, eu deixo a porta encostada aí. Olha que coisa interessante. Então Jesus comeu. Pelo menos 3 registros nós temos que Jesus comeu. Vamos mais à frente para que a gente já possa partir para o encerramento desta live.
Se você está achando interessante, depois dá um joinha, vai lá no canal, se inscreve, tá bom? Não é dito que a igreja vai precisar se alimentar no céu. Porém, a igreja terá um corpo apto a se alimentar. Alguns têm dificuldade de interpretar esse texto aí porque pensa que na circunstância terá os mesmos órgãos da igreja atuais, onde precisa comer para sobreviver, etc. E não é o caso, não tem essa necessidade. Nós teremos um corpo apto a se alimentar, mas que alimentar não é uma regra. No entanto, se houver necessidade de alimentar, a igreja vai se alimentar. E a Bíblia diz que vai alimentar, porque Jesus disse que comerá lá no céu. Mas vamos partir para o livro do Apocalipse, considerando que o Apocalipse é o fechamento das questões escatológicas, e vamos ver o que o Apocalipse diz a respeito de comida no céu. Preste atenção. Um detalhe aqui é que só a igreja vai ter o corpo transformado. Já falei lá atrás, repetimos mais uma vez. Em Apocalipse 2:17, nós temos que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Sabe aquele maná que Paulo disse, o maná lá do deserto, que Paulo disse em 1 Coríntios 10, que é espiritual? Pois bem, este maná espiritual está lá no céu. Maná escondido. Ele está escondido lá no céu e nós vamos comer dele. Vamos mais à frente. Em outro texto diz, ao que vencer darei a beber da água da vida. Eu não coloquei aqui o texto, mas tem essa referência bíblica. No mesmo livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 2 diz, no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, o rio da vida que eu acabei de me referir, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E o fruto é para quê? Para que um fruto que é dado, se não for para alimentar-se? Implicitamente, nós aprendemos que vai comer da árvore da vida a igreja arrebatada que mora na Nova Jerusalém, que morará na Nova Jerusalém, pois a árvore da vida está dentro da Nova Jerusalém. Considerando que no novo céu e na nova terra, pois nós estamos em Apocalipse 22 e no 21 já tem o novo céu e a nova terra, as nações virão à Nova Jerusalém, mas não morarão nela, entrarão, entregarão as suas ofertas a Jesus que estará lá, vai receber as suas ofertas. Leia o capítulo 21, por favor, do livro do Apocalipse, para não pensar que eu estou falando besteira. E estas nações vão receber folhas da árvore da vida. Enquanto o fruto da árvore da vida é comido, alimentado pela igreja, pois este fruto da árvore da vida foi proibido lá no Jardim do Éden, foi botado um querubim para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida, pois o homem em pecado viveria eternamente, será restaurado agora neste momento. Eu lembro aqui do saudoso presbítero Adolfo Barbosa Lopes, onde ele dizia que lá no Éden nós somos proibidos de comer da árvore da vida, mas lá no novo céu e na nova terra nós comeremos. Lá ainda vamos beber do rio da vida, aleluia. Saudade do presbítero Adolfo, que Deus o tenha em breve, ou um dia nos encontraremos na eternidade. E o texto continua, de um lado e do outro do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Até a folha da árvore vai servir de alimento. A árvore da vida para os santos, aqueles que foram arrebatados, transformados, arrebatados e moram na Nova Jerusalém, e as nações que neste período estarão vivendo no novo céu e na nova terra, eles vão se alimentar das folhas da árvore da vida. Sendo assim, gente, em resumo, sim, haverá comida no céu. Pelo menos beberemos do rio da vida, pelo menos comeremos do fruto da árvore da vida, pelo menos terá uma ceia no céu, na qual haverá pão e vinho, disse Jesus, e ainda nós temos o registro de que no céu haverá maná. E o texto bíblico diz, comerei convosco, ou darei a comer, ou serve para a saúde das nações. Fechando a nossa live, para que você tenha compreensão bíblica. Muita gente está precisando ler a Bíblia, e eu acho
maravilhoso ler a Bíblia, a orientação, a explicação que nós temos é que sim, haverá comida no céu e nós comeremos. Agora, compete a você discordar do que eu estou dizendo ou não, eu espero que não discorde. Se discordar, fundamente, e vamos gerar aí uma discussão bíblica. Procure seu pastor, procure o dirigente da sua congregação, o teu professor de escola dominical e diga: olha, o diácono Cláudio Honor falou isso. Você concorda ou você discorda? E vamos ver como é que anda a compreensão bíblica. Por isso que vale a pena servir a Deus. O melhor Deus tem para nós e ainda está para se revelar, porque breve seremos como Ele é. Fica na paz do Senhor, aguarde a próxima live. Um abraço.